Deus seja louvado. Vamos falar e ler aqui na Escritura Sagrada sobre o estudar as Escrituras, porque muitos estão fazendo confusão a esse respeito, que a congregação é contra estudar a Escritura. Muito pelo contrário, na congregação é onde se lê muito a Escritura Sagrada. Nós, desde o começo, e eu já faz 40 anos que Deus me chamou nessa graça, eu tenho o maior prazer em ler as Escrituras. Nós carregamos a Escritura Sagrada no nosso coração. Vamos para a igreja, levamos ela dentro da nossa pastinha. É comum você ver um crente indo para a igreja com a sua pastinha ou com a sua Bíblia embaixo do braço. E hoje estamos sendo atacados aí nas redes sociais por dizer que somos contra a leitura e o estudo da Bíblia. Muito pelo contrário, nós lemos e analisamos e nos firmamos cada vez mais nesta graça maravilhosa. Por que maravilhosa? Porque é uma dádiva de Deus para nós nos reunirmos para louvar e glorificar ao grande Deus. Aqui, no capítulo 5 de João, do Evangelho segundo João, nós vamos ler aqui, e a partir do versos 37 até onde Deus permitir. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo falando. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que enviou não credes vós. Então o Senhor estava falando para umas pessoas, mas a palavra de Deus não permanecia neles, porque eles não criam naquele que tinha enviado a ele. E a sua palavra não permanece em vós, a palavra de Deus não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, que Deus enviou, não credes vós, porque não estavam acreditando em Jesus Cristo. Agora aqui, no versículo 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então aqui o Senhor diz para examinar as Escrituras, porque as Escrituras falam de Jesus Cristo, da salvação, e você crendo nela, na pregação da palavra de Deus, o que está escrito na Sagrada Escritura, você terá a vida eterna, você crendo e obedecendo a sua palavra. E são elas que de mim testificam. Então a palavra de Deus testifica de quem? Jesus Cristo é a figura central das Escrituras. É o único que pode nos salvar. É o único que pode te salvar. Então examine as Escrituras, leia as Escrituras e confira aquilo que você ouve, aquilo que lhe é falado da Escritura Sagrada da salvação. Confira nas Escrituras, porque são elas que testificam do Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. E não quereis vir a mim para terdes vida, e não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Então, para aquelas pessoas que o Senhor estava dirigindo aquilo, o Senhor bem os conhecia. Eles estavam ali para pegar o Senhor em alguma astúcia e para o condenar, para o acusar. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Então aqui o Senhor disse que eles estavam buscando a própria honra, a glória uns dos outros. Portanto, se nós lemos as Escrituras, é para nos aprofundarmos mais em Jesus Cristo, porque ela fala dele. O Senhor, o Evangelho é de Jesus Cristo. E Paulo começou, e o único assunto dele, do ministério dele, de Paulo, era Jesus Cristo. Cristo Jesus, pregar a salvação em nome do Senhor Jesus. Portanto, examine e leia. Quando alguns manifestam sobre estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, eles são mal compreendidos, porque eles estão falando num outro sentido.
não no sentido de você estudar buscando o Senhor Jesus, mas muitos querem estudar para pegar alguma contradição, como eles chegavam aqui em Jesus Cristo e o interrogavam, faziam perguntas, mas para ver se pegavam ele em algum laço, se saía da boca dele alguma contradição de tudo aquilo que ele falava sobre o reino de Deus, sobre as coisas futuras. Então estude, analise, mas com o intento de você compreender Jesus Cristo, de você buscar a Cristo. Não busque essa sabedoria humana que para nada aproveita. Paulo era um homem muito sábio, um homem estudado, foi formado ali aos pés de Gamaliel, conhecia toda a lei, toda a escritura, mas ele reputou tudo isso como esterco, como nada, para compreender e buscar aquilo que é de Deus, de Jesus Cristo. E Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele escolheu homens indoutos para anunciar o Evangelho, para serem seus apóstolos. Pedro era pescador, né? Então ali eram pessoas simples, sem leitura, não tinham muita sabedoria das coisas. Assim, Deus não veio atrás de homens sábios, porque a obra de Deus, ela consiste em o poder de Deus e não na sabedoria humana, não consiste na sabedoria humana. Não é errado você buscar conhecer e se aprofundar cada vez mais, mas não busque isso buscando alguma brecha naquilo que já existe, na simplicidade da palavra de Deus, que a base é simples, porquanto a igreja é formada por pessoas que muitos não têm leitura, nunca frequentaram uma escola, sentaram num banco escolar. Muitos aprenderam a ler na Sagrada Escritura. Eu sei de caso que Deus ensinou a leitura para ele na Bíblia, rogando, pediu em oração, e Deus ensinou ele a ler na palavra de Deus. Então são pessoas firmes na fé, pessoas que se aprofundaram. Se você correr atrás de sabedoria, homens sábios, tem muitos por aí pregando o Evangelho, a palavra de Deus, com sabedoria, mas cada um tem a sua linhagem de formação, teologia. Você pega uma escola famosa, uma universidade teológica, uma faculdade de teologia, mas cada um tem o seu campo, a sua ideologia, seu ramo. Você pega aí 3 ou 4 sábios, um é de uma formação, outro de outra, outro de C, outro de D, e assim vai a sua linha de formação, tá certo? Então a salvação, a revelação, a palavra de Deus é revelada pelo Espírito Santo. Vamos ler aqui um trechinho que está escrito aqui, ó. Quando o Senhor diz para eles não se preocuparem quando forem chamados, ó, diz assim, ó, está em Lucas capítulo 12, versículo 11: e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Então nós não podemos apoiar naquilo que nós estudamos para falar, porque a cada um Deus revela aquilo, como que deve ser falado para aquela pessoa, pois quem conhece o coração dela? Somente Deus, somente o Espírito Santo de Deus. Então daí ele nos guia e a palavra é acertada, desce aquele coração, desvenda aqueles mistérios que só Deus conhece. Essa é a palavra de Deus. O Senhor não se apoiou na força humana. Quando Gideão foi lutar contra os midianitas, o Senhor foi separando. Leia essa história, é muito linda. Eu vou colocar aqui onde que está escrito para você ler, certo? Sobrou 300 homens apenas. Você vai ver que bonito, como é linda essa história, que é o poder de Deus em favor deles. Glória a Deus. E o Senhor também não escolheu homens sábios, segundo este mundo, mas homens simples, pescadores, homens do campo, homens do interior, que não frequentaram escola, mas estava ali com o mestre, aprendendo aquilo que é necessário. E aqui na palavra de Deus, você estará com o mestre, aprendendo aquilo que é necessário. Não precisa se aprofundar muito, quanto que você puder, é bom, mas não deixe da guia de Deus
porque aquele que é sábio e pensa que sabe as coisas, ele se apoia na sua própria sabedoria, na sua grandeza. Eu sei, eu conheço esse assunto e vou falar, mas ele fala segundo ele e não segundo o Espírito. Agora, quando nos colocamos como vaso de barro diante de Deus e o Senhor nos enche da essência espiritual, da revelação e da guia de Deus, aí nós falamos daquilo que aproveita e tem edificação em vós, no ouvinte, responde aquilo que o ouvinte precisa. Glória ao nome santo do Senhor. Na congregação, às vezes, por que o pregador às vezes sai do assunto? Ele lê um assunto e está pregando, de repente ele responde a alguém. Eu fiz uma pergunta para Deus no banco, ouvindo a pregação, e passou algo na minha cabeça, e de pensamento eu perguntei: Senhor, esse é meu pensamento? Será que isso é da minha cabeça? O pregador parou o assunto e virou e disse: esse pensamento não é teu. O adversário soprou na sua cabeça para que você pense que é seu pensamento, mas fique tranquilo que esse pensamento não é seu. Respondeu o que eu perguntei de pensamento com Deus e virou e continuou a explanação da palavra. Então, como tem na igreja várias pessoas com vários problemas e várias perguntas e uma confirmação, o pregador, pelo Espírito Santo, volta do assunto que está falando para responder aquela pessoa, aquele sinal. Às vezes alguém fala: Senhor, fala comigo hoje que o Senhor ama a minha alma. E o pregador está pregando e falando um determinado assunto e diz: o Senhor te ama, o Senhor manda dizer que ama a sua alma. Fique firme, se apegue no Senhor, que essa luta você terá vitória em nome do Senhor Jesus. É dessa forma, é dessa maneira, é por revelação. E aquele que se sente firme no seu próprio entendimento, ele se estriba na sua própria sabedoria. Ele prega as coisas da carne, aquilo que ele pensa que sabe. Ele não dá espaço para o Espírito Santo agir. Mas o pregador, aquele que sobe no púlpito revelado a palavra pelo Espírito Santo, ele não tem nada, ele está vazio, e ele sobe clamando: Senhor, tem misericórdia, põe palavras na minha boca, que eu preciso falar aquilo que convém falar, que o Senhor conceda aquilo que o Senhor determinar. Então esta é a diferença. Qual ideologia você vai buscar? De A, de B ou de C? Essas pessoas sábias e formadas, os doutores na letra, eles se contradizem entre eles entram em debate e não chegam num consenso. Então as coisas de Deus é simplicidade. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Isso está escrito também, eu vou escrever aqui para você. Então, leia com atenção. O Senhor pegou as coisas vis deste mundo, as coisas que não são, que não têm aparência desprezada, para confundir as que são, segundo a carne, segundo as pessoas. Então, se aplique nas coisas de Deus, busque o Espírito Santo de Deus. Leia a palavra à vontade e medite nela, que o Senhor vai te dar luz e luz a cada dia. Ficamos por aqui. Deus abençoe você, a todos nós. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia.